Graças e paz, meus irmãos. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10 nós vamos ver aí a chegada do evangelho até os gentios, né? A chegada do evangelho até Cornélio, que era um centurião da corte italiana. Ele fazia parte desse império romano, né? Servia ao império romano. E diferente do que a gente ouve falar por aí, né? Que Paulo é o precursor dos evangelhos entre os gentios, Pedro também pregou aos gentios. O Senhor vai enviar Pedro até Cornélio, né? A gente, historicamente aqui olhando, a gente não consegue definir bem se Saulo já havia se convertido ou não. Na ordem que Lucas coloca aqui a sua narrativa, né? A gente já passou pela conversão de Saulo, mas nós vamos ver no capítulo 11 que talvez Saulo ainda não houvesse se convertido, né? Nesse período aqui, nesse momento aqui. Todavia, o Senhor vai enviar Pedro para falar de Jesus, para evangelizar Cornélio, ali esse centurião da corte italiana. E como que o Espírito Santo vai fazer isso? De uma forma sobrenatural. Nós estamos lidando com esse período da igreja, em que o Espírito Santo age com feitos sobrenaturais. O livro de Atos é sobre isso, os atos sobrenaturais do Espírito Santo. Ele dá a Pedro uma visão, onde Pedro vê ali alguns alimentos considerados impuros pelos judeus, e o Senhor diz a Pedro que eu purifiquei, você não deve considerar impuro. Quantas vezes nós não julgamos as coisas de Deus de acordo com as nossas opiniões, de acordo com as nossas crenças, que não são sempre cristãs, de acordo com o contexto em que nós crescemos, nós somos criados. Quantas vezes nós não fazemos esse juízo uns dos outros, nossos irmãos da fé dentro da igreja? O Senhor está exortando Pedro aqui, e dessa maneira o evangelho vai chegar até os gentios, porque após ter os seus preconceitos rompidos pelo Espírito Santo, Pedro vai até a casa de Cornélio, Pedro prega ali o evangelho, e a conversão naquele dia, a transformação de vida, e o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, como narra o final do capítulo 10. Nós precisamos romper os nossos preconceitos com relação à pregação do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a mudança de vida, para a conversão de todo aquele que crê, todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E nós precisamos pregar o evangelho indistintamente. Já falei sobre isso aqui outras vezes, mas nós continuamos com preconceitos nos nossos corações. E nós precisamos entender também que a transformação, a mudança que Deus opera na vida das pessoas é diferente da que Ele operou na nossa. Nem tudo que nós deixamos para trás as outras pessoas vão deixar. Elas precisam deixar para trás sim o pecado, abandonar o pecado. Mas isso cabe a Deus, ao Espírito Santo, transformar a vida delas. Que eu e você possamos romper os nossos preconceitos na pregação do Evangelho, como convém aos cristãos. Deus te abençoe.